E aí? É duro, né? Uma vez aconteceu uma coisa comigo muito interessante, porque essa coisa de Deus falar com a gente, pra gente falar pro povo, é de uma sedução muito grande. Muito né? grande. Uma igreja estava começando em Rio Piracicaba, eu era pastor ali, eu dava assistência e foi enchendo rápido. E uma senhora nova convertida estava há 3 meses, ia com os filhos, uma senhora nova, e começou a trazer o marido. E ela ficou muito feliz que o marido estava gostando. E quando deu 3 meses que ele estava lá, mais ou menos, ele chegou para mim e disse assim: Deus fala? Eu falei: fala, Deus fala. Tá, que bom. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero me despedir do mundo para eu poder me batizar. E eu quero passar o carnaval 2 dias em Salvador e 2 dias em Porto Seguro. E eu queria que você perguntasse a Deus se eu posso fazer isso. Eu falei: não, você que vai pedir a Deus, ele vai falar com você. Eu falei para ele: não, mas ele falou para mim: mas você tá mais acostumado a ouvir a voz de Deus, então eu queria que você perguntasse a Deus para ele falar comigo. Não, é o Senhor que vai perguntar a Deus e ele vai falar com você. Aí ele falou assim: você está fugindo da raia. Eu falei: não, não estou não. O Senhor que está fugindo da raia. Você vai perguntar a Deus e ele vai te falar. Não volto mais aqui, não tem importância, mas que Deus vai te falar, vai. E a mulher dele começou a abrir um olho assim de decepção para mim. E ele saiu dali pisando alto, com raiva de mim. E a mulher dele com aquele olhar: não volto mais aqui também não, arrastando os 2 filhos. E foram, Rio Piracicaba, uma cidade pequenininha. E ele foi para casa me xingando. E sentou na beirada da porta dele, com aquela calçadinha de cidade de interior, com raiva de mim. Como é que o irmão Antônio me deixa nessa dúvida? Essa dúvida horrível. E eu queria só despedir do mundo, ir para Salvador e depois para Porto Seguro. Custava ele perguntar a Deus para mim e Deus falar para ele me informar. E ele não faz isso, fugiu da raia. Enquanto ele estava ali, veio 2 irmãzinhas da Assembleia de Deus, cara. E entregou um folhetinho para ele, um panfleto. Aceita uma palavra de Deus para sua vida? Ele falou assim: aceito. Aí quando ele pegou, ele leu assim: por que tu estás com dúvidas? Somente Jesus Cristo é o teu Salvador. E só Ele é o teu porto seguro. Ele chegou, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Então tá, Deus falou com você, que bênção. Ele fala, não precisa de profeta. Você, alguma vez na vida, já mentiu para alguém em nome de Deus? Eu? Já. Eu também. E acabei de me lembrar disso não sei quantas vezes eu já pensei nisso na vida, mas eu recebi perdão e deixei isso para lá. Mas aconteceu na minha vida uma vez. Na hora que aconteceu, eu passei uma das noites mais infernais da minha existência. No dia seguinte eu estava na casa das pessoas para pedir perdão a elas, porque Deus não tinha falado. Foi em 1981. Horrível. Quando eu mudei para Niterói, vindo de Manaus, nunca tinha tido nada disso na minha vida. Meu Deus, eu ouvia a voz no coração para os outros e eu não contava desse jeito, dizendo: Deus me falou. Eu nunca disse isso. Sempre disse: olha, cuidado, cuidado. Nunca vim com essa história, não. Nunca. Aí ali, Niterói, recém-chegado, os primeiros meses, e eu atendia muita gente no aconselhamento, e tinha uma moça, morena, bonita, alta, que eu lamentava tanto que ela tivesse ficado já uns 8 anos ali na igreja, eu já estava lá antes de eu ir pastorear lá, sem ninguém, sem nenhum namorado, porque meteram na cabeça dela um monte de besteira. Aí eu ajudei a tirar aquele entulho. Ela se abriu e começou a namorar um rapaz recém-chegado, convertido há poucos meses. Mas eu me preocupei com o namoro deles, porque ele era um bom menino. Mas me parecia emocionalmente muito fraco e estava dando sintomas para mim de perigosos descontroles psicológicos.
a experiência religiosa dele estava sendo mais forte do que a consciência do Evangelho nele. Ele estava tão excitado com excitamentos carismáticos que me deixou preocupado mesmo. E ele foi ficando nervoso e eu fui percebendo que isso tinha a ver com uma reunião de oração, que ele estava indo fora do lugar onde tinha uma profetisa que falava muitas coisas. E houve um dia em que ele chegou tão mal com a namorada, e ele tão trêmulo, tão mal, que eu pedi para ficar sozinho com ele na sala, comecei a conversar. Lá pelas tantas eu fui vendo o que estava acontecendo, fui ficando preocupado, e aí me veio ao coração aquela coisa forte para dizer a ele, mas que não era nada, era só meu mesmo, para dizer ao irmão. Né? Convicção minha. E eu falei, olha, assim diz o Senhor. E falei. Rapaz, quando eu acabei de falar, parecia que eu tinha pecado contra os céus. Eu não falei nenhuma mentira. Tudo que eu falei era verdade, era útil. Mas ter feito com aquela intenção de agregar uma impressão à fala foi diabólico. E o rapaz ficou tão consolado que eu fiquei sem coragem de desdizer, de corrigir, dizer eu é que penso assim. E ele foi para casa com ela e ela veio tão feliz, pastor, que coisa maravilhosa, como ele está bem. E eu não tive coragem de dizer nada e fui passando mal, não dormi à noite. Aí no dia seguinte eu liguei para ela, ela estava no trabalho, e para ele também, ele trabalhava no Banco do Brasil, se não me engano. Conclusão, eu tive que esperar até 7 da noite. Esse sofrimento, né? Atendendo gente em agonia, orando pelos outros em agonia, tudo que eu queria era resolver aquilo. Aí cheguei lá, para os dois, falei, eu vim pedir perdão por algo que eu lamento que tenha acontecido na minha vida, graças a Deus não tem histórias anteriores, espero não ter posteriores, e lamento que a única seja com vocês. Ontem, quando eu lhe disse isso era minha convicção, minha, e bastava que fosse minha, porque eu sou sincero com você e com Deus. Eu não precisava ter agregado aquele valor. Aí eu vi a moça começar a chorar, ele começar a chorar. E eu falei, eu não sei nem o que vocês estão pensando, mas eu espero que vocês, se tiverem que pensar, pensem todo mal de mim, mas vocês não pensem nada errado acerca do Evangelho. Lembrem pelo menos de uma coisa, de que eu vim aqui em nome de Jesus curar a minha insinceridade com uma confissão sincera. Meu desejo é que isso vença, não na restauração do modo como vocês me vejam, mas na fixidez do Evangelho no coração de vocês. Aí choramos os três, oramos, eu segui o meu caminho e ela continuou lá, mas ele disse que tinha ficado muito triste. Depois disso eu encontrei com ele algumas vezes, ele foi devagar, voltando, mas sabe, eu nunca mais senti que aquelas intensidades originais que ele tinha tenham se restaurado. Até porque, como eu disse no início, eu estava preocupado com ele pela quantidade de emocionalismo carismático e pouca raiz mesmo de consciência. Talvez o que tenha acontecido entre nós tenha tirado o emocionalismo carismático, tenha deixado só a raiz de lucidez mínima, que nele ainda era pouca. Mas no Senhor, eu espero que tenha se aprofundado. Logo depois ele mudou de cidade, ela também, nunca mais os vi. Nunca mais. Para dizer que nunca mais os vi, eu soube dela faz uns 15 anos. Ela me escreveu me dizendo que estava muito bem. Mas é a única história na vida que eu tenho em memória a contar. A minha foi pior que a sua. Foi? Foi. Uma moça trabalhava pra gente, cuidava dos nossos filhos, e começou a vir para a igreja. E um dia, Rosane e eu saindo da igreja, passamos no lugar e vimos ela fazendo algo
pelos padrões da igreja não era adequado. Uhum. E a gente passou devagar para ver todo um lance. Uhum. Aí eu combinei com a Rosane que quando ela chegasse a gente ia dizer para ela que Deus nos mostrou algumas coisas para ela ficar impressionada. Sim. Aí a gente esperou ela chegar em casa e aí quando ela chegou a gente colocou uma cara de santo, né? Vestiu uma roupa de profeta e chegou com aquela conversa idiota para ela, dizendo: olha, Deus mostra as coisas, viu? Deus mostra, e Deus nos mostrou algo a seu respeito. O que foi? Olha, Deus nos mostrou que você estaria hoje em tal lugar assim, fazendo isso, tal, com gente assim do lado. Escrevi o cenário que estava acontecendo. Ela ficou impressionada, se ajoelhou, quando ela se ajoelhou, caiu. O temor de Deus bateu no coração. Eu tive... E aquele arrependimento foi tão grande que eu fui lá atrás do pastor. Eu era obreiro, não era pastor. Eu fui atrás do pastor, cometi um pecado e eu não sei como sair dele. Levei um sabão desse irmão, graças a Deus. Levei um sabão desse pastor. E não, deixa a menina, deixa comigo. Aí ele cuidou dela e eu nunca mais na minha vida eu fiz isso. Amém. Nunca mais eu cometi essa feitiçaria. Eu prefiro ficar calado. É ele que faz, ele que claro, Deus nos livre, meu irmão, de dizer o Senhor falou quando o Senhor não falou. O que é de bom ouvir é não dizer o Senhor falou nunca. Nunca, né, Caio? Não. Fale a palavra de Deus, porque ela fala por si mesma. Ela carrega o seu próprio poder, ela não precisa de cabeçalhos. Para que ele fique com a fama e não a gente, né? E não precisa de cabeçalho. Não, né? A firma de Deus assim declara. A firma de Deus assim declara. Não precisa. Não precisa. Se for verdade, vai estourar o coração dos que estejam ouvindo, vai arrebentar as comportas. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. VNV TV, o canal é você.